explicou com clareza diversas maneiras de tratar a depressão. A depressão, como é que a gente faz? Tem cura, tem estratégias de tratamento. Agora, realmente, tem momentos em que a pessoa precisa de ajuda, como o Rabino falou. Quer dizer, de poder reconhecer o mal que está sentindo e pedir ajuda. E pedir ajuda é o primeiro passo para você conseguir a ajuda que você precisa para se sentir melhor. Então, assim, isso é uma informação muito importante. A segunda coisa é o seguinte, a questão da pressa, que o Rabino falou também. Uma depressão, ela não começa do nada. Por isso eu falo da história, por isso eu falo da genética. Por isso a gente tem que pensar nas primeiras relações. Por exemplo, o que vai ser dessa criança que nasceu da mãe que teve uma depressão puerperal? Que marca vai ficar nessa criança que nasceu e encontrou um clima de tristeza, de desolação e vazio, ao invés de encontrar um clima de alegria? Então são coisas que marcam, mesmo que não tenham um registro da memória plena, marcam a alma da pessoa. São enfrentáveis. A fonte de ideia do Bettelheim, você pode falar. Fala você é psicanalista. Fala você. Fala você. Ele é um expert no assunto. Fala. É que você falou da depressão do Spitz, na crítica. Fala do Bettelheim, que tem sentido. Podia falar mais alto? Eu tinha rápido. Não é do suicídio? Não do suicídio, mas das crianças que viviam em campo de concentração. Essa aqui é uma experiência interessante de um psicanalista da escola de Chicago, Bruno Bettelheim, que escreveu um livro, Fortez Vide, Fortaleza Vazia, em que ele via como as crianças viviam no campo de concentração, onde elas literalmente, uma das primeiras linhas de trabalho de autismo, quer dizer, separa da escola do Spitz, que não fala da depressão analítica, e entra no autismo precoce infantil. Dentro das várias teorias, era justamente essas crianças, elas criaram uma realidade interna totalmente fora da realidade externa para poderem sobreviver. Ou seja, a angústia de morte era tão intensa que a única maneira que elas tinham é de se neutralizar enquanto pessoas. Então, a grande concentração de crianças no campo de concentração do Bettelheim é exatamente isso, quer dizer, a ausência do vínculo afetivo, a sensação de iminência de morte, da iminência catastrófica, como ele fala. Se a gente traz para os nossos tempos, o grande problema que a gente vê em adultos são crianças que passam por essa privação afetiva, tanto em função materna quanto paterna. Ele tem dois grandes psicanalistas, os dois é craque nisso, tanto o Bowlby quanto o Winnicott, que trabalham nessa linha, na formulação do vínculo afetivo principal. E uma linha que o Xi trabalha são das maldições, aquela pessoa que tem uma maldição paterna ou materna. Em função disso, aquela pessoa que cresce sem poder ser ela mesma. Numa das situações, uma história rabínica, que o Rabino Xi pode contar até melhor, aquele Rabino Súcia, que com alguns alunos, acho que é Súcia que se pronuncia, Súcia, perguntaram assim, como é que eu vou me comportar dentro do julgamento final, frente a Deus, como é que eu vou, quais perguntas que eu vou responder. Se me perguntarem, por exemplo, se eu fiz tzedakah, eu fiz tzedakah. Se eu fui um homem justo, eu fui um homem justo. Eu respeitei o kasher, respeitei o kasher. Mas se perguntar, será que eu fui súcia? Eu preciso ter certeza e responder que eu fui eu mesmo. Então, quando se fala da depressão de uma maneira não filosófica, fica uma situação complicada, porque um grande deprimido se caracteriza quando ele rompe com a relação com o futuro. Se você rompe com a relação com o futuro, você deprime. Enquanto você vê o futuro, você não deprime. Mas se você não tem mais relação com o futuro, você está deprimido. Se uma pessoa perde o significado da vida, a troco de que ela vai pedir ajuda? Se a vida deixou de existir para ela. Então é muito difícil uma pessoa dessa
pedir ajuda. Daí aquilo que eu falei antes, a importância dos vínculos, a importância dela poder ter, no decorrer da vida, ter algum vínculo que a possibilite, nesse momento trágico da vida dela, tentar promover algum resgate. Acho que esse é um ponto. Procurar ajuda, às vezes é difícil, porque o grande deprimido, ele literalmente já desistiu da vida. É o trabalho do Rabino Shi de trazer à vida aqueles que, de alguma maneira, já se despediram dela. Acho que esse é um trabalho interessante, em que a pessoa fala, eu vou falar não com pergunta, né? Amor é criar vínculos com a Hashem, conosco e com as outras pessoas. Isso não é uma pergunta, é uma afirmativa, né? E consigo mesmo. Isso, conosco. Conosco é consigo mesmo, né? Tem uma pergunta muito interessante. Não sei se os dois ou o Rabino Chico vai querer responder, que fizeram. A incidência de depressão nas famílias ortodoxas é menor que nas outras famílias em geral? Se sim, por quê? Quer dizer, Samir, eu quero deixar bem claro que eu não trabalho com religião. Eu não resolvo. Sim, mas eu não resolvo o problema com religião. Ou seja, quando alguém tem um problema, eu vou ver qual é o problema dele, eu vou tentar ajudar ele, como você disse, com amor, com coração aberto e cheio de amor para dar. Esse é o meu lema. Muito bem. Se esse tem um problema entre ortodoxos, isso aqui, eu quero dizer para vocês, eu não gosto, quando se fala ortodoxo, não ortodoxo, eu não gosto dessa coisa. Todos somos Yehudi. Todos. Não tem diferença de bandeira. Todos somos Yehudi. E os problemas existem em todas, como se diz, em todas as camadas. Do mais alto ao mais baixo. Só qual é a diferença? No mundo, vamos dizer, aqueles que não são tão ortodoxos ou religiosos, porque aliás, eu não sei o que significa religioso, mas está tudo bem. Segundo o Rabino Voito, né? Religar, que a gente nunca se chega. Não é? Quem escuta... Para mim, alguém que quando você cumprimenta ele não sabe dizer boa tarde, ou alguém que não sabe agradecer, para mim ele não é religioso. Ou seja, alguém que não tem derretz, que não tem respeito, não sei se isso é religioso. Então, por isso eu não gosto de usar esse termo. Mas a grande diferença é o seguinte: o religioso tem medo, até ultimamente, de ir para um psiquiatra, para um psicólogo, porque o problema é sempre shidduchim. Não, se eu vou ir para o psicólogo, se eu vou ao psiquiatra, esse aqui não vai querer fazer shidduch comigo. Shidduch significa casamento. Fazer shidduchim. Então, ele tem medo. Mas graças a Deus, nos últimos anos, graças a Deus, e me parece que o Dr. Joseph pode hoje confirmar isso, me parece que não tem nenhuma diferença entre ortodoxo e não ortodoxo. O ortodoxo colocava debaixo do tapete. O não ortodoxo já deixava. E eu digo que já não tem mais lugar debaixo do tapete. Já está subindo na mesa. Então, não tem diferença. E hoje pode-se ver que, graças a Deus, quando você viu que um rabino ortodoxo venha em uma plateia no Rio de Janeiro e dar uma aula sobre depressão. Quando foi essa última vez que você viu? Never.
Tá? E a mesma coisa, quando nós abrimos a nossa instituição, eu era chamado o rabino dos drogados, o rabino da Cracolândia, o rabino dos alcoólatras, todo tipo que você pode pensar. E hoje, nós temos mais ou menos 1000 atendimentos mês. Por mês. E se Deus quiser, em 12 de junho, começará em São Paulo, vai poder ligar do Brasil inteiro, um hotline, ou seja, vai poder ligar no telefone e alguém vai ter um problema, ele quer falar solidão, alguma coisa, vai poder telefone, de trás vai ter uma pessoa que vai escutar, não vai direcionar, mas vai escutar. Vai começar 4 horas por dia e, se Deus quiser, vai se estender até 24 horas por dia. Se Deus quiser. Parece que responde essa pergunta. Eu queria só na parte dada essa informação que não há diferença entre é importante que a gente se dê conta que toda a idealização ela é alimentada por uma depreciação de quem idealiza. A idealização é um instrumento a favor da depressão. Geralmente, ela é feita com alguém que a gente não conhece, que está distante da gente. Porque de perto a gente sabe que todo mundo tem problema. Então, assim, essa é uma questão importante, porque de vez em quando eu brinco com isso. Falo assim, não, uma pessoa está com dificuldade econômica e fala assim, não, quem tem dinheiro não tem problema. Quem tem dinheiro está sempre feliz. E eu falo assim, olha, só quem diz isso é quem é pobre. Porque se a pessoa tiver dinheiro, ela vai ver que ela vai ser infeliz com o dinheiro. Mas se estiver muito distante, está a serviço da idealização. E a idealização é uma arma poderosa contra quem idealiza. Então eu acho isso um cuidado importante. Finalizar agradecendo a todos e também fazendo uma propaganda tanto do projeto Maimônides, que vamos ter o Dia da Saúde dia 24 de agosto, daqui a pouco vão ter mais novidades, e convidar a todos a participarem do Instituto Mayan, vindo dando sugestões, participando ativamente. Muito obrigado, boa noite a todos.